Gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos nesse texto maravilhoso que todos nós conhecemos. João 3,16. Acho que não precisava nem abrir a Bíblia, né? Mas é bom, porque nós vamos lendo e vamos apreciando e vamos verificando o plano de Deus para a salvação. Porque o tema hoje é clamor ao Deus que cuida para a salvação. Dá para pôr o tema aí, Alan? Olha o tema de hoje. O tema de hoje, pode apagar a luz 3, 2 e 3. Pode apagar a luz 2 e 3. Ali só está clamor ao Deus que cuida, mas o segundo mês de fevereiro para a salvação. Deus que cuida, o Deus que cuida da sua, da minha, da nossa salvação, que é o mês de fevereiro. O mês de janeiro, nós estivemos aqui ontem com o nosso irmão Diácono Heder, falando do Deus que cuida, clamor ao Deus que cuida do seu povo. E hoje, ao Deus que cuida para a salvação. E não tem um texto mais explicativo ou mais assertivo, além dos que estão nesta apostila, nestes livros que foram escritos pelos nossos pastores e presbíteros, inclusive esse de hoje foi o presbítero Fabiano que escreveu, um texto como esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o plano da salvação. Para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Podeis assentar. Como eu disse ontem, tem muitas pessoas que aceitam a Jesus Cristo, faz a confissão de fé, se batiza, recebe dons espirituais, mas dentro dela, ela entende que uma vez salvo, salvo para sempre. Quando na realidade, a salvação é uma busca constante. Todo dia é uma busca para a salvação. Porque se nós pecarmos, e nós pecamos todo dia, e se nós pecarmos como pecamos todo dia, nós não estamos dentro do plano da salvação. A não ser que, através do nosso pecado e através de confessarmos os nossos pecados e de sermos justificados por Deus em Cristo Jesus, libertos dos nossos pecados, entramos novamente no plano da salvação. Porque não adianta nada você estar em Cristo, entre aspas, vir à igreja, louvar, adorar, e assim que você sai da igreja, o primeiro que passa, aquele ali é crente. Só se for da boca quente. Porque aqui dentro é glória a Deus, aleluia. Lá fora de 10 palavras que você fala, 11 é palavrão. E você diz que é salvo? Não tem salvação. Não dá. Ah, pastor, mas e aí, como é que você vai dizer então em relação ao ladrão da cruz? Digo, ao ladrão da cruz houve tempo de ele se arrepender. Ele se arrependeu e herdou o reino dos céus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se você não tiver tempo de se arrepender dos seus pecados, como estará o teu plano de salvação?
Mas Deus cuida de tudo isso, sempre cuidou de tudo isso. Após o pecado do homem e da mulher no jardim do Éden, Deus já planejou um plano para a salvação da humanidade, para a salvação do seu povo. Nós vemos, desde o Velho Testamento, pelo menos 5, e estão relatados na Bíblia, 5 profetas do Antigo Testamento, e o último, eu não vou falar em ordem cronológica, mas o último deles, 700 anos antes de Cristo nascer, anunciou o nascimento de Cristo, o Salvador, aquele que viria para salvar a humanidade. Se nós vermos nas Escrituras Sagradas, o profeta Miqueias, ele disse e anunciou o Salvador. O profeta Jeremias disse e anunciou o Salvador. O profeta Daniel disse e anunciou o Salvador. O profeta Zacarias também anunciou o Salvador. E um do que nós acabamos de cantar, não hoje, mas o mês passado, falamos um pouco sobre o profeta Isaías, esse sim, 700 anos antes de Cristo, anunciou que Jesus Cristo viria, e seu nome seria chamado Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e ele seria Senhor sobre todas as coisas, o Salvador. O que é isso? Deus cuidando do plano da salvação. Deus cuidando do plano da salvação, que em um determinado momento, 700 anos depois, chega até uma virgem chamada Maria, e através de um anjo, declara: olha, você vai receber o Salvador. Jesus Cristo, o Senhor, há de nascer de ti. E nós vemos no Novo Testamento, mais um, João Batista, que dizia: olha, eu vos batizo com água, mas virá outro que vos batizará com o Espírito Santo. Plano da salvação, Deus cuidando da nossa salvação. E quantas vezes você dobrou o seu joelho, ou nem ter dobrado o seu joelho, guiando o seu carro, dentro do busão, escutando um podcast, orou e disse: Deus, cuida da minha salvação. Deus, me guarda para que eu seja salvo. Quantas vezes você já pediu isso a Deus? Ah, mas pastor, estou na igreja todo dia, agora na campanha então são 12 dias. Ei, você pode ter sido ou tido uma gestão com a sua mamãe na igreja. Nascido na igreja, eu ainda não vi ninguém nascer na igreja. Sempre teve hospital, deu para ir. Mas nasceu na igreja, cresceu na igreja, e está na igreja, já é velho de casa na igreja, e mesmo assim, se você não tomar cuidado, você pode morrer e não acordar no seio de Abraão. Porque a salvação não é você. A salvação não somos nós. A salvação chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Deus cuidou para que Jesus Cristo, o seu único filho, viesse ao mundo. Ele deu o seu filho por amor a nós, para um plano de salvação, para um plano onde nós pudéssemos ser remidos e tirados, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto colocado como base também pelo nosso irmão presbítero Fabiano, é um texto bem explicativo, referente à salvação. 1 Tessalonicenses
4, do 13 ao 18. Vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, pode deixar essa apagada. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizei-vos, pois isto pela graça ou pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com força, com grande trombeta, com grande barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Plano de salvação. Existe uma ordem, existe um programa, existe uma condição, não é assim, de qualquer jeito. Deus já estabeleceu como é, como será e como há de ser o plano da salvação para aqueles que já morreram primeiro no Senhor. Depois que isso acontecer, Juliana, eu não sei se vai ser, e acredito no que está escrito, no abrir e piscar de olhos, vai ser tão rápido, porque não vai dar tempo para muita coisa. Depois nós, os que ficarmos vivos, olha o plano da salvação, Deus cuidando do plano da salvação, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Plano da salvação, Deus cuida da nossa salvação. Deus cuida daqueles que há de se salvar ou que hão de se salvar. Mas a palavra de Deus também é muito clara. Os que me amam, eu também os amarei. É fato. Plano da salvação. O principal objetivo de nós como igreja, sermos discipulados e discipular os novos convertidos para uma nova vida em Cristo, até chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo para a salvação e sermos salvos. Jesus Cristo muda a vida. Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo abençoa, Jesus Cristo dá prosperidade, porque Ele dá vida e vida em abundância. Mas o principal objetivo de Jesus Cristo na igreja é o plano da salvação, nos resgatar do inferno, nos trazer para a sua maravilhosa luz, e isso só é possível pela graça dele em nós, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele nos amou. Nós não pagamos pela salvação. Nós não damos um centavo pela salvação. Nós não temos dinheiro para pagar a salvação. Mas não significa que foi de graça. Foi pela graça. Mas foi pago um alto preço, chamado o sangue do Cordeiro, do Filho do Deus vivo. A salvação é pela graça. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós. Eu não posso virar para você, Felipe, e dizer: recebe a salvação. Éder, eu não posso virar para você e dizer: toma a salvação. Eu posso dizer para você: recebe Jesus Cristo, que Ele é teu Salvador.
Eu não posso salvar ninguém. Sequer posso salvar a mim mesmo, se não andar nos caminhos de Cristo. O plano da salvação existe, Pedro. Mas também existe o plano da condenação. Pastor, nós estamos falando de salvação. Que você se enquadre no plano de salvação. Porque o plano da condenação é o pecado. O pecado nos condena. O pecado nos tira do plano da salvação. As concupiscências da carne nos distanciam de Deus. E nos distanciando de Deus, nos distanciam do plano da salvação. E distanciando do plano da salvação, nos distancia do cuidado de Deus para a tua salvação. O próprio Isaías, Monique vai dizer, Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Plano da salvação. Nem o seu ouvido agravado, tampado, para não poder ouvir. Por isso nós clamamos. É clamar, 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 porque Ele quer te ouvir clamando. Mas Claudião, porque ali tem o Claudinho, né? Que de Claudinho. Claudião, existe uma outra regrinha, um outro fato. O primeiro, glória a Deus. Olha o segundo, a advertência, Mateus. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões, aquilo que te distancia de Deus, fazem divisão. Se faz divisão, distancia entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Plano da salvação. Cuidado de Deus para sermos salvos. Mas pastor, eu vivo pecando. Pastor, eu não consigo parar de pecar. Pastor, como que eu faço? Aceita Jesus de novo. Faz a confissão de fé. Busque o seu primeiro amor novamente. Que você vai parar de pecar. Que você vai entender que somente através de Jesus Cristo nós paramos com os pecados. 1 João 2:1, ele libera uma palavra tão gostosa. Meus filhinhos, olha que amor, olha que carinho, olha que plano de Pai da salvação. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Plano de salvação. Cuidado para a tua salvação, para a minha salvação. Aquele que disser, olha, eu não tenho pecado, acabou de pecar. Acabou de pecar. Mas quem não peca? Quem já morreu. Esse não peca mais. Porque quem está em vida, peca. Só que presta atenção, pastor Alexandre. Porque tem pecados que você faz que você não precisa fazer mais.
presta atenção, porque tem coisas que você faz, que você sabe que é pecado, e por que você continua fazendo? Mas se você pecar, tem um advogado chamado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Põe teu joelho no chão, ora, peça perdão a Ele, e Ele vai te perdoar. Nesse texto de Tessalonicenses que nós lemos, teve 3 pontos cruciais colocados nesta lição, que foi acerca dos que dormem, eles dormem e serão ressuscitados primeiro, consequentemente estarão com Cristo primeiro. O segundo, que é no versículo 16, que mostra e fala sobre a vinda do Senhor, que o Senhor Jesus descerá do céu como alarido. Sabe o que é um alarido? Sabe o que é um alarido? Sabe o que é um alarido? Grito de guerra. Ei! Fui pesquisar. Alarido. Clamor de guerra. Ele vem como alarido. A trombeta vai tocar. A trombeta vai soar. Um grito de guerra vai ecoar. Plano da salvação concretizado. E ai daquele que ficar ouvindo. Ai daquele que ficar ouvindo. Que todos nós aqui possamos ouvir subindo. Porque se ficar ouvindo, é outro tema. E no terceiro tópico, ele dá um plano para nós aqui, terrestre. Consolai-vos uns aos outros. Irmãos, consolemos uns aos outros. Consolar é para quem está triste, é para quem está enfermo, é para quem está necessitado. Alguém consola alguém feliz? Tem como? Tem como consolar alguém feliz? Ou vem cá, calma aí, você está muito feliz, cuidado. Você consola quem está triste, abatido, amargurado. O verso 18 ele vai dizer isso, para que nós consolemos uns aos outros, e consolar no sofrimento, na angústia, no medo, na depressão, na ira, na frustração, nas decepções, etc, etc, etc e etc. Agora tem uma coisa, e eu gostei que ele colocou isso, e eu vou ler. Quando algum irmão ou irmã vier desabafar ou ser consolado por você, que as nossas palavras venham consolá-lo ou consolá-la na forma da qual ele venha sentir também o que estamos sentindo. O fervor que vem dos céus através de nós, e que o nosso desejo pela salvação seja maior que os sofrimentos que estamos passando. Boa. Boa. Porque tem muita gente que vem receber um consolo, ou quer receber um consolo. Aqui não, graças a Deus. Aqui na sede não tem ninguém assim. E eu agradeço a Deus por isso. Mas a primeira coisa
Irmão, mas você vacilou, hein? Belo consolo de entrada. Alguém erra, muitas vezes sabendo que vai errar, mas precisa ouvir de você: eu não te disse? Precisa. O próprio erro já o colocou, já o culpou. Então, quando alguém vier ser consolado, ou pedir um conselho, se você não puder dizer nada, ou não tiver nada para dizer, ou se for só aquele, você acha que pode falar da sacola lá? Será que pode? Pode, né? Se você for só um boca de sacola, porque tem um monte de crente boca de sacola. O que é boca de sacola? Pega uma sacola. Para de ser crente boca de sacola. Seja crente cristão. Um ao outro ajudou. E a sermão diz: esforça-te. Essa saiu de nós aqui, numa viagem que nós estávamos fazendo. Numa não, a única que fizemos. E a gente estava dirigindo, irmão, viu? Desculpa meus irmãos da Paraíba. Foi lá na Paraíba, entre Paraíba e Rio Grande do Norte, né? A gente estava na estrada, Eliel. Aí não sei se foi um paraibano ou outro que entrou na frente, assim, entrou na frente, só deu tempo da gente dar aquela pisadinha, sabe? Aí a gente falou: ó o boca de sacola ainda aí, ó. Porque, irmão, um carro, na velocidade que nós estávamos, com duas famílias dentro, só Deus cuida. E aí saiu, por isso que eu perguntei, acho que pode, né? Boca de sacola é uma sacola com a boca. Para de justificar, é isso daí, pronto, acabou, falei, acabou. Para de ser isso. Para de ser isso. Ouve. O problema é que tem aquelas sacolas que tem um furinho. Aí a sacola enche e sai pelo furo. Ou seja, a sacola enche, e daqui a pouco ele, ó, você viu lá, eu vou dar passando por esse problema assim. Olha, a irmã. Essa é uma boca de sacola furada ainda. Se foi falar contigo, é contigo. Por isso, cuidado com o que você abre o teu coração. Cuidado com o que você abre o teu coração. Mas o que isso tem a ver com o plano da salvação? Plano da salvação: consolai-vos uns aos outros, ajudai uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros. Plano de salvação. Indo para o final, 1 João 5,11. Olha que lindo. Olha o plano da salvação concretizado. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. Plano de salvação. Ele nos deu. E esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida, tem a salvação. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Desde o Éden, como eu disse, Deus nos proporcionou e proporcionou ao seu povo o plano da salvação, anunciando através dos profetas que enviaria o Messias, que enviaria o Salvador,
que enviaria aquele que desmontaria, desmascaria e seria rei sobre todas as nações. E é rei sobre todas as nações. E está sentado hoje à destra do Pai. E está escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E que só está esperando o ponto crucial para fechar o ciclo do plano da salvação. Vai, meu filho, buscar a tua noiva, aquela que está preparada para ti. Vai buscar. E quando ele vier buscar, esse corpo, carne, osso, tendões, veias, pelos, deixará de existir, porque esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, onde o ladrão não pode roubar, nem a traça pode roer. Plano da salvação. Deus cuida de tudo, Juliana. Deus cuida de tudo, Silvio. Deus sabe de tudo. Por isso que nós precisamos clamar ao Deus que cuida de nós. Clamar ao Deus que cuida de nós. Igreja, a salvação é o ponto principal da igreja de Cristo. A caminhada cristã nos traz muitas lutas, perseguições, e muitas vezes buscamos consolo neste mundo, e com isso, sempre ficamos presos a este lugar, sendo que, quando somos consolados pelos irmãos que têm a visão bíblica do céu, teremos a nossa vida moldada ao que realmente importa, que é a mansão celestial. Plano de salvação. O Deus que vem cuidando, o Deus que vem fazendo, o Deus que vem montando, o Deus que vem colocando, o Deus que vem trazendo, e o Deus que trouxe a salvação até nós, chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esquece, você que está em casa, assistindo aí a hora que é, esquece esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque justificados e buscando a justificação, herdaremos a terra prometida. Cuidado, como dito ontem, muitos foram tirados do Egito para ser levados à terra que emana leite e mel, e depois explicarei um pouco mais sobre a terra que emana leite e mel. Foram tirados para estar lá, mas só 2 herdaram. Que nós possamos ser tirados deste mundo, e eu tenho certeza que não serão só 2, muitos herdarão a Canaã celestial. Por isso fique em pé, de joelho, sentado, da forma que você quiser, que nós vamos estar orando neste momento. Eu gostaria primeiro que todos nós levantássemos um clamor pelo nosso Brasil, pela nossa nação brasileira. Nós nunca deixamos de orar pelo nosso Brasil, e vamos continuar orando pela nossa nação brasileira, que a nossa nação brasileira possa estar guardada através das nossas orações. Estenda as tuas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento em que estamos nesses 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, pedimos, Deus querido, santo, poderoso, que o Senhor possa nos abençoar sim,
que o Senhor possa estar conosco sim, e neste momento levantamos as nossas orações até ao Brasil, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é Deus sobre a nossa nação, reconhecendo que o Senhor está sobre todas as coisas, e é o Senhor sobre todas as coisas. Nesta hora, ó Pai, pedimos, repreenda todo mal, repreenda toda a corrupção, repreenda tudo aquilo que é ao contrário à Tua palavra, que não haja, Senhor, sobre a nação brasileira, nada, absolutamente nada, que impeça de louvar e engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Deus querido e santo, pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, todos os nossos deputados, que o Senhor entre com providência na Câmara Legislativa, no Executivo e no Judiciário, e que todos estes homens possam reconhecer o senhorio que há em Ti, e reconhecer que o Senhor é Deus. Guarda, sara a nossa nação, é o que nós pedimos também pela nação de Israel. Guarda os muros de Israel, seja com Israel, é o que nós te pedimos.